Bem-vindos a mais este culto, domingo de Pentecostes. Hoje lembramos a vinda do Espírito Santo, aquele que aponta para Jesus, mostra a obra de Cristo a nós, nos faz crer em Cristo Jesus, nos conduz à vida eterna. Deus abençoe a cada um de nós neste momento de culto. Amém. Nós vamos iniciar invocando o nome do nosso Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nos acheguemos diante de Deus com humildade e confissão, e confessemos ao nosso Pai Celeste os nossos pecados, sabendo que Deus, por sua graça e seu amor, estende o seu perdão. Senhor Deus e amado Pai, reconhecemos que somos pecadores, reconhecemos que pecamos e ofendemos a Ti todos os dias da nossa vida. Pecamos por pensamentos, palavras, ações e omissões. Sabemos que por causa dos nossos pecados, o nosso único merecimento é a condenação eterna. Guiados pelo Teu Espírito Santo, nós nos achegamos a Ti neste momento para suplicar o Teu perdão. Por isso nós pedimos, tenha piedade e misericórdia de nós, e por causa da obra redentora de Jesus em nosso favor, perdoe os nossos pecados. Amém. O nosso Deus e Pai promete o perdão dos pecados a nós quando nos arrependemos e confessamos a Ele. Por isso, a todos aqueles que estão verdadeiramente arrependidos e confessaram os pecados a Deus, eu anuncio a graça de Deus. E da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, perdoo todos os pecados de vocês. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O salmo para hoje é o salmo de número 25, versículos 1 até o 15. Salmo 25, versículos 1 a 15, que diz assim: A Ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em Ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Na verdade, dos que em Ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem motivo procedem traiçoeiramente. Faze-me conhecer os Teus caminhos, Senhor. Ensina-me as Tuas veredas. Guia-me na Tua verdade e ensina-me, pois Tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Lembra-te, Senhor, das Tuas misericórdias e das Tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo as Tuas misericórdias, por causa da Tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores, guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do Teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Aquele que teme o Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. O Senhor confia o seu segredo aos que o temem, aos que Ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele tirará os meus pés do laço. Até aqui a leitura do Salmo. Oremos.
Bondoso Pai, nós te agradecemos por teres enviado o Espírito Santo para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Agradecemos pelo Espírito habitar em nós e nos dar a fé para as lutas diárias contra o pecado e nos lembrar do perdão que há em Cristo. Pedimos que o Espírito Santo continue habitando em nós e nos guiando. Por Jesus Cristo, teu Filho, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, pelos séculos sem fim. Amém. Leitura do Antigo Testamento para hoje, Números capítulo 11, versículos 24 até o 30, que diz assim: Moisés saiu e contou ao povo as palavras do Senhor. Ele reuniu 70 homens dos anciãos do povo e pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e falou com Moisés. E tirando do Espírito que estava sobre Moisés, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas isto nunca mais se repetiu. Porém, 2 homens ficaram no arraial. Um se chamava Eldade e o outro Medade. O Espírito repousou sobre eles porque estavam entre os inscritos, mesmo que não tivessem ido até a tenda. E profetizavam no arraial. Então um jovem correu e anunciou a Moisés: Eldade e Medade estão profetizando no arraial. Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, ordene que parem com isso. Porém Moisés lhe disse: Você está com ciúmes por mim? Eu gostaria que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Depois Moisés se recolheu ao arraial
ele e os anciãos de Israel. Até aqui, a leitura do Antigo Testamento. Vamos ouvir também, a leitura de Atos, capítulo 2, versículos 1 ao 15, que diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: Vejam, não são galileus todos esses que aqui estão falando? Então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Todos, atônitos e perplexos, perguntavam uns aos outros: O que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: Estão bêbados. Então Pedro se levantou, junto com os 11, e erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nestes termos: Homens da Judéia, e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e preste atenção no que vou dizer. Estes homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Até aqui, a leitura de Atos. Nós seguimos com mais um hino. Espírito Divino, nobre ensinador, vem, revela em teu ensino nosso Redentor. Grande Mestre, bom Consolador, teu poder em nós se mostre. A treva que o pecado traz e da perdição nos leva à mansão da paz. Grande Mestre, bom Consolador, teu poder em nós se mostre. Justiça e luz, e conduz os transviados ao pastor Jesus. Grande Mestre, bom Consolador, teu poder em nós se mostre, regenerador.
entre os povos, gera conversão, dá-lhes pensamentos novos, novo coração. Grande Mestre, bom Consolador, teu poder em nós se mostre, regenerador. Leitura do Evangelho para hoje, Evangelho conforme João, capítulo 7, versículos 37 até o 39, que diz assim: No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Até aqui a leitura do Evangelho. Nós vamos confessar a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Seguimos com mais um hino. Nós cremos todos num só Deus, nosso Pai e Criador, que governa terra e céus, anjos cantam-lhe louvor, tudo faz com seu poder, sempre quer nos socorrer. E cremos no Senhor Jesus, que da Virgem Mãe nasceu, com sua morte lá na cruz, a Satã por nós venceu, vitorioso ressurgiu, e com glória ao céu subiu. E cremos no Consolador, que do Filho e Pai provém, sendo terno amparador dos que em aflições se veem. Estreou no bom Senhor, cantem todos teu louvor. Que o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, abençoe a cada um de nós nesse momento em que nós queremos meditar na sua santa palavra. Amém. No texto do Evangelho indicado para hoje, João, capítulo 7, versículos 37 até o 39, Jesus fala sobre a água. É interessante nós observarmos como Jesus utiliza a água em diversos momentos para ensinar. É comum ele falar sobre a água. Mais uma vez aqui, ele se apresenta como aquele que é a fonte da água da vida. É preciso que ele conceda a água da vida. E aqueles que creem nele, do seu interior, fluirão rios de água viva.
Para nós, a água é fundamental, a água é vida. Poucos dias podemos viver sem água. Quando nós passamos por um período de falta de chuvas, nós já nos preocupamos. Vemos as coisas secando, perdendo a vida. Talvez seja por causa dessa grande importância que a água tem para nós, pela água ser vida para nós, que Jesus tanto utiliza a água para ensinar. O povo de Israel teve seus momentos de preocupação por causa da falta de água. Quando eles saíram do Egito, passaram muitos anos no deserto. E nós sabemos que no deserto a água é algo bastante difícil de ser encontrado. Como forma de agradecer a Deus pela água que Deus enviou para o povo durante tantos anos no deserto, o povo de Israel realizava uma festa. E durante esta festa, eles faziam várias cerimônias relacionadas à água para agradecer a Deus pelo envio da água. Jesus estava nessa festa, estava no dia da celebração, no último dia, conforme o texto nos diz. E então, nesse último dia, Jesus ele se levantou e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. João ainda nos conta que Jesus estava falando sobre o Espírito Santo quando disse isso. O Espírito Santo que ainda não havia sido dado, pois Jesus não havia sido glorificado. E aqui é importante nós lembrarmos que a Escritura Sagrada nos mostra que desde o início, ou desde sempre, o Espírito Santo sempre existiu. E desde o início ele sempre esteve no mundo. O Espírito Santo é Deus. Porém, foi a partir do Pentecostes que o Espírito Santo veio para realizar a sua obra específica. Ele veio após Jesus sofrer, morrer, ressuscitar e subir aos céus. Pois a obra do Espírito Santo é apontar para Jesus e para o que ele fez por nós. O Espírito Santo é a água viva, que Jesus é a fonte e nós precisamos desta água para ter vida. Assim vemos que a vinda do Espírito Santo está intimamente ligada com Jesus, mais precisamente com a obra de Cristo. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho, e Jesus ensinou os seus discípulos que era necessário que ele fosse para junto do Pai para que o Espírito pudesse vir. E nós vemos isso também em nosso texto. No versículo 39, João diz que o Espírito ainda não havia sido dado porque Jesus não havia sido glorificado. No Evangelho lido no culto na semana passada, nós temos a oração sacerdotal de Jesus. E nesta oração, Jesus pede que o Pai glorifique o Filho. Comentamos na mensagem que essa glorificação é a sua morte na cruz. Pode parecer estranho, mas a glorificação de Jesus acontece na cruz, quando ele morreu para pagar por todos os nossos pecados. Nós então sabemos que Jesus completou toda a sua obra. Ele foi glorificado, fez tudo o que precisava ser feito para salvar a humanidade. Com a sua morte lá na cruz, pagou todos os pecados de toda a humanidade. Fez o que ninguém poderia fazer. Então, após fazer tudo isso, morrer, ressuscitar, subir aos céus, então o Espírito Santo veio para realizar a sua obra. E é isso que nós lembramos na festa de Pentecostes, a vinda do Espírito Santo. E ao celebrarmos a vinda do Espírito Santo, nós também lembramos que isso só aconteceu porque Jesus realizou a sua obra em nosso favor. Além disso, nós mais uma vez vemos que Deus cumpre as suas promessas.
Ele prometeu a vinda do Espírito Santo. O Espírito Santo veio. Nós temos a história relatada em Atos 2, texto que também foi lido hoje, o início, e nós vemos naquele texto fenômenos estranhos acontecendo que nunca tiveram antes. Um vento muito forte, estranho, línguas de fogo descendo dos céus, línguas como de fogo. Isso nunca havia acontecido antes. E também, depois disso, começaram a pregar em diversas línguas diferentes e as pessoas de diversos povos diferentes que estavam ali em Jerusalém puderam ouvir o Evangelho sendo pregado na sua própria língua materna. Paremos um pouco e notemos o que acontece naquele momento. A palavra de Deus é pregada, a mensagem apontava para a obra redentora de Cristo lá na cruz e muitas pessoas foram convertidas. Notemos, é o Espírito Santo agindo. Ele veio, deu vida à igreja. A igreja cresceu, o Evangelho seguiu sendo pregado, se espalhou. E hoje, até mesmo hoje, nós conhecemos a boa notícia da salvação. E o Espírito Santo continua agindo. Agiu em nós, realizou a sua obra em nós. Ele continua realizando a sua obra. Ele habita em nós, pois nós recebemos o Espírito Santo em nosso batismo. Recebemos também a nova vida. Como vimos no início da mensagem, nós precisamos de água para viver. E certamente nós precisamos da água da vida, que é o Espírito Santo, para podermos viver a nova vida que Deus nos deu. Por isso, o Espírito Santo, aqui neste mundo, nos guia na fé em direção ao Pai. O Espírito Santo nos guia nas lutas contra as tentações que sofremos, nas lutas contra a maldade que está em nós, contra o pecado. Pois mesmo nós estando salvos por Cristo, ainda assim nós não somos perfeitos. Nós somos ao mesmo tempo santos e pecadores. Por isso, ainda somos tentados todos os dias. E, infelizmente, em muitos momentos, nós caímos, somos derrotados e acabamos pecando e ofendendo o Pai Celeste. E o cristão precisa novamente, a cada vez, ser relembrado de que sempre há o amor do Pai Celeste, mesmo quando ele cai. Então o Espírito Santo ele mostra para nós que o pecado ofende a Deus. Ele nos guia contra as tentações. E o mesmo Espírito que nos guia contra essas lutas, quando nós caímos, ele nos mostra que o pecado ofende a Deus e então nós precisamos do perdão. E por isso ele aponta para nós que o perdão está em Cristo. É por isso que a obra do Espírito Santo não acaba enquanto Jesus não vier novamente. A boa notícia, então, é que nós jamais estaremos desamparados, jamais estaremos sozinhos. O Espírito Santo está conosco, Jesus prometeu isso. O Espírito Santo habita em nós e nos guia aqui neste mundo. Então, o cristão, com essa vida de lutas, vida de tropeços, de quedas, mas, acima de tudo, nova vida dada por Deus, uma vida guiada pelo Espírito Santo, o cristão testemunha o amor de Deus pela humanidade. Temos a água da vida que Jesus nos deu e por isso rios de água viva vão sair de nós, vão jorrar. Fluirão rios de água viva. Deus, em sua graça, abençoe a cada um de nós, para que, sendo guiados pelo Espírito Santo, não desistamos de lutar contra os pecados, lutar contra as tentações, e que possamos permanecer sempre na fé até o fim. E estando firmes na fé, possamos reconhecer que somos pecadores
e que precisamos do perdão. E então, o Espírito Santo, pela graça de Deus, nos faça crer que há o perdão em Cristo. E com essa certeza em nosso coração, possamos anunciar para todos a boa notícia da salvação que Cristo conquistou para todos nós. Que assim seja. Amém. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém. Nós seguimos com mais um hino. Ergue sua estandarte, tremulando a luz, a coroa brilha, circundando a cruz. Na cruzada invicta, quem quer hoje entrar, e o evangelho aos povos com fervor pregar. Ergue seu estandarte, tremulando a luz, a coroa brilha, circundando a cruz. Luta contra as trevas, luta contra o mal, vamos à peleja santa divinal, dar combate ao erro, à superstição, proclamando aos homens Cristo a redenção. Ergue seu estandarte, tremulando a luz, a coroa brilha, circundando a cruz. Vinde ao bom combate, sem esmorecer, de valor eterno, glória vez de ter. A quem quer segui-lo, eis que diz Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Ergue seu estandarte, tremulando a luz, a coroa brilha, circundando a cruz. Salvador, confio em teu grande amor, entro na batalha com vibrante ardor. Daqui em teu serviço saiba a cruz tomar, e teu santo nome hoje e sempre honrar. Ergue seu estandarte, tremulando a luz, a coroa brilha, circundando a cruz. Nós vamos orar. Amado Pai Celestial, nós te louvamos e agradecemos por todas as bênçãos que recebemos de Ti. Agradecemos pelo nosso Senhor Jesus ter vindo ao mundo, sofrido e morrido por nós, para a nossa salvação. Agradecemos pelo Espírito Santo ter vindo ao mundo, ter vindo ao nosso coração, para nos convencer de que somos pecadores e de que precisamos do perdão que há em Cristo, e por ter nos feito crer nesse perdão. Agradecemos pela vida que deste a cada um de nós e pela família que tu nos colocaste. Agradecemos por ouvir os nossos pedidos pela chuva e ter enviado, e pedimos que tu continues enviando a chuva.
Queremos também pedir em favor daqueles que sofrem, seja por luto, seja por algum tipo de enfermidade ou por qualquer outra dificuldade ou dor. Tu conheces cada um dos teus filhos, tu os chamas pelo nome. Olhes com carinho para cada um de nós e nos ajude em nossas dificuldades. Suplicamos que tu faças com que a pandemia seja controlada, que os riscos sejam reduzidos, que possamos ter tranquilidade quanto a isso. Use aquelas pessoas que estão trabalhando nisso para que possam fazer o seu trabalho da melhor forma possível. Querido Pai, nós sabemos que tu ouves as nossas orações. Nessa certeza, nós suplicamos, se é para a tua honra e glória, atenda os nossos pedidos, pois nós oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que nos ensinou a orar. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Que Deus, em sua graça, continue abençoando e cuidando de cada um de nós. Que, guiados pelo Espírito Santo, nós possamos continuar crendo e confiando no amor de Deus, crendo e confiando no perdão que Cristo conquistou para nós. E com essa certeza no coração, possamos anunciar Cristo para todos. Deus abençoe a cada um. Amém. Nós seguimos com o último hino. Divino Salvador, contempla com favor nosso país. Dá-nos justiça e paz, governo bom, capaz, pátria em que nos apraz viver feliz. Olhamos para ti, ó, vem reinar aqui, tu Rei dos Reis. Dirige o pátrio lar, ensina a governar, conforme o teu mandar, por justas leis. A quem governa, ó Deus, inspira desde os céus o teu temor. Ao povo vem unir, disposto a te servir, em nome teu agir, com fé e amor. Amada pátria, vem, sustento e todo bem de ti, Senhor. Aos pobres dá comer e a todos faz saber de como é bom viver em mútuo amor. Sublimes bênçãos das, amor, perdão e paz, e a salvação. Que a nova de tua cruz rebrilhe em clara luz, guia
enviando a ti, Jesus, toda a nação.